Graça e paz, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma noite nos encontrando de uma maneira diferente para cultuar o Senhor. Mas graças a Deus, pela tecnologia, nós podemos estar conectados. Mas nós estamos unidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero iniciar lendo um texto que sempre tem ministrado muito à nossa igreja. Está em Filipenses 4, a partir do verso 4. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogio, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprendam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Deus, por estarmos aqui, por estarmos juntos, porque o seu Santo Espírito tem nos confortado. Pai amado, e o que a sua igreja, o que nós te pedimos, ó Deus, é que o Senhor venha encher o nosso coração da sua paz. Porque aonde estivermos, ó Deus, seja de maneira presencial, de maneira virtual, em uma ligação, em um vídeo, Pai, nós queremos ser esse agente da paz de Deus. Porque aonde nós estivermos, ó Deus, o seu reino está. E a paz, Deus, que está em nós, possa contagiar outras pessoas. E a tua igreja possa apontar o caminho. Porque tu és o caminho, a verdade e a vida, Pai. Por isso, Deus, nos ensina, Pai. E o que mais te pedimos nesses tempos, que a tua paz, Pai, esteja sobre as nossas vidas. Mesmo que o mundo, ó Pai, esteja passando por um momento muito complicado, que nós tenhamos muitas incertezas, Deus. Pai amado, nós te pedimos da tua paz, porque ela não é entendida pelo mundo, mas a tua paz aquece o nosso coração e faz com que a tua igreja, Deus, faça diferença nesse mundo que tanto anseia pelo Senhor Jesus. Eles só não sabem, Deus, que anseiam pelo Senhor Jesus, mas nos ensina, Pai, através da tua paz, ser esse canal que venha trazer a luz no coração de muitas pessoas, ó Pai, que não te conhecem. Abençoa esse tempo, Deus, para que nós possamos, ó Pai, sermos cada vez mais movidos pela Tua vontade e cheios da Tua paz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Queridos, nós vamos ter um tempo agora de louvor. Então eu te convido para levantar, eu te convido para juntos adorarmos através de cânticos. E nós estamos vivendo um tempo de muitas novidades. Então, alguns áudios, alguns vídeos não estão ficando muito bons, né? Porque nós estamos aprendendo tudo novo agora nesse tempo. Estamos apanhando muito. Até estou aqui, peço, se alguém tiver habilidade, estamos precisando de ajuda. Mas juntos nós queremos adorar ao Senhor Jesus. Então, fique de pé e vamos adorar, em nome de Jesus. Hoje eu convido a igreja para cantar com a gente nesse tempo. Como a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente aqui me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente aqui me achego, ansiando
te oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Quem é? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus,
o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é? Jesus, Ele é o Rei da glória. Novamente, queridos. Nesse tempo agora é um tempo que a gente separa para estar orando para algumas pessoas que estão em nosso coração. Como nós não estamos tendo um culto ao vivo, ele tem sido gravado, eu quero te pedir agora, dá uma pausa no vídeo e você e sua casa aí, ore pelas pessoas que Deus tem colocado no seu coração. Ore por sua casa, por sua família, pelo seu trabalho. Separe um tempo de oração aí, você e sua casa. Amém? Amém, irmãos. Agora é um tempo, irmãos, onde nós vamos compartilhar alguns testemunhos. Nós vamos colocar o vídeo que os irmãos gravaram para estar abençoando a sua igreja com o testemunho. Nós não vamos colocar todos, mas à medida que for chegando, nos próximos domingos, nós vamos colocando e repartindo no grupo. Deus te abençoe. Eu quero contar um testemunho, dos irmãos da Igreja Vida. Meu nome é Cássia, eu cumprimento todos na paz do Senhor Jesus. Eu tive o privilégio de conhecer, a pastora Magda no hospital, o ano passado. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que esse ano eu tive que vir aqui para Goiânia, passando mal. E Deus concedeu, que essa pastora abençoada, juntamente com seu esposo, o pastor Elvis, me acolheu na casa deles. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu operei, estou na casa deles e eles têm me abençoado grandemente. E só Deus para dar recompensa para essa família. E eu agradeço os irmãos, que eu sei que tem irmãos aí da Igreja Vida que orou em prol da minha vida, que eu tenho certeza. Deus possa estar abençoando cada um em nome do Senhor Jesus. E que os irmãos continuem firmes, porque nós não sabemos os planos de Deus na nossa vida, mas Deus sabe o projeto que Ele tem na nossa vida. Amém? E eu sou bênção e prova viva disso, que Deus usa, quem Ele quer, na hora que Ele quer, para nos abençoar. E aí? Queridos, agora é um tempo também que nós separamos para estar trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Como tem acontecido nas outras semanas, você pode continuar fazendo isso através do depósito na conta bancária da igreja que está sendo colocada no grupo. Você pode fazer isso, pode ligar para mim, pode me chamar no WhatsApp. Se você não pode ir ao banco fazer o depósito, eu vou me deslocar até a sua casa e pegar. Mas esse é um tempo, irmãos, que é fundamental, porque a igreja continua tendo as suas necessidades. E mais do que isso, a igreja quer e vai abençoar muitas pessoas que estão passando por muitas necessidades nesse tempo, que estão sendo, por causa do isolamento, impedidas de trabalhar, ou que simplesmente caíram a sua produção, caiu as suas vendas, caiu o seu tempo de trabalho, que está tendo redução em todas as coisas, e não está conseguindo honrar com seus compromissos, e muitas pessoas não estão conseguindo até colocar alimento em casa. E a igreja quer ser essa mão, ela quer ser essa ação do amor e da graça de Deus. Então é fundamental que, se você pode, você continue trazendo o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Deus abençoe. Graça e a paz, irmãos. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um culto online da Igreja Vida, hoje, dia 5 de abril de 2020. Eu chamo os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12, que vai falar da instituição da Páscoa. Aguardar um pouco para que todos possam localizar o texto. Abra aí, depois permaneça com a Bíblia aberta, para que a gente possa estar compartilhando esse tempo e aquilo que Deus deseja falar ao nosso coração, seu povo, diante desse tempo singular que nós estamos vivendo, como igreja e como nação, e mesmo em toda a terra. Amém? Vamos ler então Êxodo capítulo 12. Eu vou ler a partir do verso 1, depois eu quero ler mais alguns versos à frente. Diz assim a palavra de Deus.
Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme que cada um puder comer, por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimá-los-eis. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Agora o verso 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei, tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir o egípcio. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor por aquela porta e não permitirá ao distribuidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou, e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por tua graça maravilhosa, por teu amor, por ter nos chamado à tua presença com tão grande salvação. Te louvamos, ó Deus, pela vida que temos em ti, te louvamos porque somos igreja, somos o teu povo, somos o teu corpo, Pai. E nesse tempo, ó Pai, pedimos graça sobre as nossas vidas, para que mesmo separado por distâncias geográficas, mesmo não podendo estar reunido presencialmente, estamos cada um de nós, ó Deus, na tua presença, diante da tua graça, do teu amor, do poder do teu Espírito Santo. E pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre o nosso coração a tua palavra. Ó Deus, que a nossa vida nesse tempo de fato seja um culto ao Senhor. Ó Deus, que a tua palavra traga conhecimento, faça crescer a revelação e o conhecimento do Senhor. Ó Deus, e gere fé. E que essa fé gere em nós atos que glorificam o teu nome, para que a nossa vida seja motivo de louvor e de glória ao teu nome, Pai. É a nossa oração que fazemos já agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Esse momento é um momento crucial na vida de Israel. Israel estava ali escravizado ao Egito há muito tempo e o Senhor ouve as suas orações, ouve o seu clamor, o Senhor ouve os seus sofrimentos, se lembra das suas promessas que ele tinha feito ao seu povo, e o Senhor resolve
retirar o povo dali, né? Tirar o povo ali dessa escravidão do Egito e levar para a terra da promessa, que acima de tudo era para o lugar da sua presença. E queria se manifestar, e ele também estava julgando, né, os deuses do Egito. Tanto que no verso 12 ele diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. E o Senhor deseja se revelar-se, né, aumentar a revelação que eles tinham do seu amor, da sua graça, também do seu poder. E aqui é instituída então a Páscoa, né, que significa que a morte passaria por eles, né? A Páscoa significa isso, né? A morte passou por eles, saltou, passou por cima, passou ao largo. Esse é o significado da Páscoa. Quando o Senhor instituiu a morte dos primogênitos, essa era a 10ª praga. Faraó resiste em não libertar o povo de Israel. Existe uma resistência muito grande, o povo servia Israel. Ele queria fazer certas concessões para Israel, mas não queria deixar Israel ir. E Deus age dessa forma, e apesar de todas as pragas que vieram antes, né, das 9 pragas que antecederam a 10ª praga, que era a morte do primogênito, Faraó permaneceu com seu coração endurecido e ele resiste. E essa é uma realidade do pecado. Não é possível se libertar do pecado sem uma intervenção sobrenatural de Deus. Só a intervenção de Deus podia libertar o povo do poder do Egito, que de certa forma significava o mundo, significava a escravidão do pecado, que o pecado produziu. E ali, nessa instituição da Páscoa, aquilo ia apontar para o sacrifício de Jesus, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que, de fato, nele se cumpre a Páscoa completamente. Porque o significado completo desse evento tinha que esperar pela vinda de Jesus. A Páscoa, nesse momento, ela constrói muitas coisas, mas não se completa até a vinda de Jesus. Quando eles estão passando aqui, por isso, e vive essa situação, existem algumas coisas muito interessantes que acontecem, que eu gostaria que a gente trouxesse para esse momento, tentando contextualizar isso diante do que nós estamos vivendo hoje. Uma questão que existia aqui é que eles estavam nas suas casas. Eles tiveram que ficar nas suas casas e oferecer o sacrifício de um cordeiro. Foi feito todas as instruções, como aqui deveria acontecer. E o que ia libertar a casa do anjo da destruição, da morte que passaria e levaria o primogênito de toda a casa, seja dos homens, seja dos animais, era o sangue do cordeiro que ia passar pela porta. Toda casa que tivesse essa identificação do sangue nas suas portas, o anjo passaria por sobre essa casa e a morte não adentraria essa casa. E a orientação que o Senhor dá através de Moisés e através de Arão é que eles deveriam reunir a família, e se a família fosse pequena, eles também deveriam convidar o seu vizinho. Olha o verso 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. É muito interessante porque a salvação não era a salvação de uma pessoa. E essa salvação nos traz de volta ao plano de Deus, porque quando Deus nos salva, Ele está resgatando o que foi perdido com o pecado, que foi a comunhão com Ele e a verdadeira comunhão uns com os outros. Porque a nossa comunhão só seria verdadeira e profunda uns com os outros pelo vínculo da graça de Deus, pelo vínculo da vida de Deus. E o pecado quebrou esse vínculo, não só o vínculo com Deus, mas o vínculo uns com os outros, porque a relação passaria a ser uma relação egoísta. Cada um ia buscar o seu interesse e as pessoas acabariam sendo usadas por interesse individual de cada um. E quando Deus está restaurando e restaura em Jesus Cristo e nos salva e através de Jesus paga pelos nossos pecados, pelo seu sangue derramado, pelo sangue que foi vertido, Ele também está restaurando a comunhão que foi perdida. E nós agora estamos vinculados pelo seu amor.
O que nos vincula é o sangue, né? E uma família tem vínculos de sangue. E nós temos o vínculo do sangue de Cristo, é a graça que nos une. A nossa unidade está nele. E ele está resgatando. E isso ia ser, né, muito mais claramente entendido no sacrifício do Filho de Deus. Porque quando Deus está se revelando, Ele está revelando o seu poder, aqui Ele está revelando o seu propósito, Ele está separando um povo para si. Né? E aí eles aprenderam várias coisas com essa experiência do Cordeiro Pascual, mas algumas coisas não vão se cumprir ainda. Alguma coisa que não consegue se cumprir ainda é a perspectiva de que Deus deseja revelar-se na sua intimidade, e na sua intimidade Deus não se revela no seu poder, Ele se revela como Pai, porque Ele se revela na relação que Ele deseja ter, porque Deus está nos chamando como família de Deus de volta. E está nos chamando a essa relação bendita com Ele, e está nos chamando a ter essa relação uns com os outros. Então Deus se revela como Pai. A verdadeira revelação de Deus que está em Cristo e que Cristo traz até nós é a revelação do Pai, tanto que Jesus é o Filho. Né? Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus está resgatando isso, e essa compreensão eles não tinham muito ainda. Mas eles conseguem compreender algumas coisas. Primeiro eu queria compartilhar o que eles conseguem compreender e que a gente pode tirar de lições a respeito dessa experiência da Páscoa. Né? Porque a Páscoa ela significava esse ato de libertação, quando o anjo do Senhor passa por sobre a casa. E ela era também celebrada anualmente, porque ela lembrava dessa libertação. Então, o Senhor institui a Páscoa para que estivessem lembrando. Quando Jesus também institui a ceia foi instituída durante uma refeição de Páscoa. Se nós olharmos no Novo Testamento, nós vamos ver que ele tem a refeição da Páscoa, ele deseja celebrar a Páscoa com seus discípulos e ali institui a ceia, né? Porque aí ela vai ter um significado maior, porque nós vivemos não na sombra do que Jesus ia fazer, na sombra dessa salvação, dessa redenção, mas agora nós andamos na realidade. Existe uma mudança muito grande. Né? E a gente pode compartilhar algumas coisas da experiência que eles tiveram e que o crente do Antigo Testamento percebeu e que as lições que tiraram em relação dessa experiência da Páscoa. A primeira lição que eles aprenderam e que nós podemos aprender é que relacionamento com Deus é questão de vida ou de morte. Essa é a primeira lição. Relacionamento com Deus é questão de vida ou de morte. Somente quem se identificava com Deus, somente o povo de Deus foi livre, foi poupado, né, do anjo da destruição. Né? Só o povo de Deus foi isento daquele decreto de morte, quando Deus decretou que ele ia tirar a vida de todos os primogênitos sobre a terra. Né? Então eles foram chamados à comunhão com o Senhor, e o Senhor fez distinção entre os filhos de Deus e os que não eram filhos de Deus. Isso é muito importante. Isso deve mover o nosso coração. Deus está chamando uma família para si. Deus está resgatando uma família para si. E se nós estamos inseridos em uma casa, numa relação familiar, nós devemos acreditar que Deus deseja salvar essa casa. E as pessoas precisam se identificar com Ele, ter revelação de quem Deus é, conhecer a sua grande salvação. É um sinal grande da graça de Deus estarmos numa relação. Deus tem um propósito eterno para essa família. As famílias foram salvas, ninguém foi salvo individualmente. Então fala desse propósito maior. É claro que a salvação depende da minha fé individual, de eu crer, de eu me arrepender dos meus pecados, mas estar numa família significa que Deus está salvando relações e deseja salvar a nossa casa. A palavra de Deus em Atos Apóstolos, capítulo 16, diz: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Nós precisamos crer nisso. Eu acho que esse tempo está nos chamando de volta para casa. Nós estamos ali, né, em quarentena, a maioria com a sua família, principalmente a família de sangue. Eu creio que Deus está nos chamando e falando de forma muito profunda o propósito salvador que Ele tem para nossas casas. Nós precisamos pedir a Deus que Ele fale isso ao nosso coração e que Ele revele profundamente ao nosso coração, para que a gente creia que essa é a vontade dEle. E que, crendo que essa é a vontade dEle, nós oremos então para que essas vontades se cumpram e nós nos coloquemos nessa condição de ser um instrumento de Deus para que a nossa casa conheça
essa grande salvação que está em Cristo Jesus. Se você voltar um pouco aí no texto, no capítulo 11, no verso 7, vai estar escrito assim: porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde o homem até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que sabais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. O Senhor fez uma distinção, né? E a distinção, nesse tempo da graça de Deus, é uma distinção da fé, daqueles que creem e que se tornaram, pela graça de Deus, família de Deus, corpo de Cristo. Então, essa é a primeira lição que a gente aprende com isso daqui. Relacionamento com Deus é questão de vida ou de morte. Relacionamento com Deus não é questão de uma vida melhor, não é questão de uma vida de mais posses, menos posses, de uma vida de mais problemas ou menos problemas. Não é nada disso. É uma questão de vida ou de morte. Isso precisa mudar a dimensão disso no nosso coração. Nós, às vezes, pensamos que o relacionamento com Deus é uma questão de tornar a vida mais fácil. Não, é uma questão de vida ou de morte. Isso ficou muito claro para aquela geração que viveu essa experiência da Páscoa, né, que viveu a experiência da 10ª praga e que viu o livramento da casa de Israel. Segunda coisa que nós podemos aprender é que a redenção traz liberdade à custa de morte. Essa foi uma coisa muito clara que o Senhor ensinou claramente a Israel. Não era possível haver liberdade sem a morte. A nossa liberdade custou o sacrifício do Filho de Deus. Não existe liberdade sem a morte. O preço do pecado é muito alto, o preço do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, e só o sacrifício de um inocente pode nos resgatar da perdição. É por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque é o sacrifício daquele que não tinha pecado em si mesmo e que viveu vida santa, vida que agradou o Senhor e se ofereceu como sacrifício, recebendo sobre ele mesmo, sobre a sua vida, o castigo que nos traz a paz. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos justificados pelo seu sangue. Ele imputou a nós a sua justiça. É necessária a morte. O pecado trouxe um grave dano na relação, ele trouxe a condenação, todos pecaram, todos estão condenados, não há um justo sequer, não há nenhum que busque a Deus, todos carecem da glória de Deus. Mas era necessário o sacrifício de um justo, e só havia um, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não existe esperança para o mundo, não existe redenção do mundo que não passe pela morte de Cristo. O que o mundo precisa é ser redimido, e essa redenção está em Jesus Cristo. Essa foi uma lição que foi aprendida, que só é possível quebrar a servidão do Egito pela pena da morte. A liberdade de Israel custou um alto preço, e a nossa liberdade também custou um alto preço. Amém? Terceira coisa que a gente pode aprender também com a Páscoa e que os crentes do Antigo Testamento aprenderam, e é uma lição que a gente pode tirar para nós, que só é possível livrar-se da pena da morte por meio do sacrifício, por meio do sangue que é derramado. Em Hebreus, capítulo 9, no verso 22, depois vocês podem estar lendo lá, diz assim: sem derramamento de sangue não há perdão. É necessário o derramamento de sangue. Aí foi necessário o derramamento do sangue do Filho de Deus. E esse foi o preço que foi pago pela redenção. O preço que foi pago pela redenção de Israel na Páscoa foi o sacrifício do cordeiro. Houve a necessidade de que um cordeiro fosse sacrificado. E esse cordeiro apontava para Jesus Cristo. E eles entenderam isso, que é necessário o sacrifício, que é necessário o derramamento de sangue. A pena de morte só é livre quando alguém se sacrifica, de fato. E nisso Cristo cumpre a sua justiça. Nós falamos muito assim, Deus é amor, e de fato Deus é amor. Mas Deus precisava cumprir a sua justiça. Ele não poderia deixar impune o pecado. E ele pune o pecado em Jesus Cristo. E essa é a boa notícia que nós temos como igreja aqui pregar. Esse é um tempo oportuno de falar sobre essa grande salvação, essa grande redenção que há no Senhor e que o Senhor Jesus já pagou o preço. Ele já se sacrificou, o seu sangue já foi derramado. Essa é a boa nova do Evangelho. Tudo que era necessário para a nossa salvação já se cumpriu em Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Nós temos que nos lembrar disso. E a importância dessa Páscoa também nós podemos aprender que é necessário lembrar-se. É necessário lembrar-se. A terceira lição, a gente se esquece, quarta lição, aliás, a gente se esquece muitas vezes de certas coisas que são extremamente importantes. Então é preciso lembrar. E Deus institui esse rito da Páscoa. Eles celebravam anualmente a Páscoa. Se você ver comigo aí no verso 27 do capítulo 12, vamos ler lá. Lá diz assim, vamos ler o 26, que aí pega o contexto um pouco melhor. Quando ele fala assim, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Então o Senhor institui esse rito, ele se repetia anualmente. Né? Israel repetia esse rito porque ela precisava lembrar-se do que Deus fez, da ação de Deus, e que falava da libertação do povo, do sacrifício do cordeiro, do sangue que foi passado na porta, e como o anjo da destruição não teve condições de entrar, não adentrou, porque o sangue era um sinal de que o sacrifício já tinha sido feito e que Deus estava livrando aquela casa, porque eles creram na palavra de Deus, que Deus haveria de livrar. Então Israel não podia se esquecer das suas origens. Essa lembrança é para que a gente não se esqueça. E Deus institui, então, através de Jesus, a ceia. A ceia é essa lembrança. A ceia, ela lembra do sacrifício do Filho de Deus. Assim como o batismo é uma lembrança de que nós estamos nele, que ele morreu, nós morremos, que ele ressuscitou, nós ressuscitamos, que Jesus vive para Deus e nós vivemos para Deus, que não há mais nenhuma dependência do pecado, no sentido de ser escravo do pecado, que nós vivemos na dimensão da graça. Também Israel precisava lembrar que eles eram escravos. E a ceia me lembra que eu era escravo. A ceia me lembra de que eu era escravo do pecado. Eu estava escravizado pelo pecado, sem esperança, perdido. E que Deus veio na minha direção com graça. Então a ceia nos lembra disso. E nós precisamos lembrar sempre disso, né? E nós celebramos a ceia normalmente. A ceia é celebrada no meio da igreja, normalmente uma vez por mês, aqui na Igreja Vida particularmente, normalmente no primeiro domingo do mês, que é este domingo. Esse é o primeiro domingo do mês. Mas a ceia é essa lembrança de quem nós éramos, que nós estávamos perdidos. E ela anuncia a morte do Senhor. Então ela nos lembra que nós éramos escravos, que não havia esperança, que Deus nos salvou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. E Ele nos libertou. Nós éramos escravos, nós devemos lembrar disso. E isso deve encher o nosso coração de louvor, deve encher o nosso coração de gratidão. E isso também nos deve lembrar que nós temos uma missão, que a ceia nos lembra da missão que nós temos agora de anunciar essa salvação. Porque este é o tempo da salvação. Esse é o tempo que Deus está separando o seu povo. A igreja é o corpo de Cristo e Deus está separando o seu povo, está adornando a noiva. Então é tempo de salvação. Nós olhamos para esse tempo de pandemia e muitos ficam preocupados, angustiados. E nós, como filhos de Deus, já sendo libertos de toda condenação e de toda morte. E já não podendo mais morrer, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. O Filho de Deus pode viver a morte física, mas jamais morrerá, porque eis que Cristo vive e eis que nós vivemos. Nós estamos ressuscitados nele, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amém, irmãos? Nós precisamos lembrar disso, a ceia nos lembra disso. Lembra que nós estávamos perdidos em nós mesmos, no nosso pecado, mas agora nós estamos nele. Nós voltamos para o lugar do qual a gente nunca poderia ter saído, que era o lugar da dependência, da presença de Deus. E nós estamos nele. Então, o pecado já não tem mais poder sobre as nossas vidas. Né? Existe uma existência terrena, e essa passará, mas nós permaneceremos eternamente. Então, nós precisamos ser um povo que não se preocupa com isso, mas que já tem a certeza da vida. Eis que vivemos, ele vive e nós vivemos, mas muitos estão mortos nos seus delitos e pecados, como nós outrora estivemos. Então esse é o tempo da salvação. Essa pandemia não deve trazer
temor ao coração dos filhos de Deus, mas deve nos lembrar da nossa missão. Não que a gente não possa ser atingido, não que a gente não possa sofrer. Nós podemos sofrer isso, nós podemos sofrer dano com isso, mas será um dano de um momento, será um dano passageiro, porque eis que nós vivemos, nós estamos nele, amém? A morte não tem mais poder sobre nós, amém? Isso deve fortalecer o nosso coração. Outra coisa que nós aprendemos também, que a salvação é um ato imediato. Eles foram livres num ato imediato. Quando Deus, de fato, resolve agir no sentido de libertar, a libertação deles foi muito rápida, foi imediata. Eles saíram apressadamente do Egito. E assim também a salvação. A salvação não é um processo, no sentido que a gente vai fazendo coisa para ser salvo. Não. A salvação é um ato de Deus. Quando alguém tem revelação da sua perdição, mas também tem revelação que Jesus Cristo é um grande Salvador. Quando nós temos revelação que nós somos um grande pecador, mas que Jesus é um grande Salvador e nós cremos no seu sacrifício, no sangue derramado. Então, eis que a morte passa sobre nós, eis que vivemos, eis que nós somos libertos da escravidão do pecado. O pecado já não reina sobre as nossas vidas, mas agora nós estamos debaixo da graça de Deus e do poder de Deus para vencer o pecado e viver uma vida que agrada a Deus. Também eles aprenderam, e a outra lição que a gente aprende, é que eles foram livres dessa escravidão do pecado. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, diz também: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, nós temos que lançar fora esse velho fermento e lembrar que nós somos agora sem fermento, que já não existe mais o fermento do pecado, da morte em nossas vidas e que nós podemos viver uma vida que glorifica a Deus, que nós somos redimidos pelo sangue do Cordeiro, que nós somos redimidos pelo poder de Deus. Então, a ceia agora ela tem esse papel na nossa fé, similar ao papel da Páscoa, em que nós lembramos e que ela simboliza isso e que ela representa isso, essa salvação e essa redenção. Isso fortalece a nossa fé. Isso também nos chama de volta à nossa missão, ao chamado que nós temos em Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia é um tempo que certamente o Senhor está nos chamando de volta à nossa missão. Talvez a missão que a igreja tenha perdido, em que a gente tem perdido, que a gente às vezes pensa que Deus existe para nos livrar de situações difíceis, de problemas ou coisa do tipo. Não. Na verdade, nós precisamos nos lembrar que nós somos agora filhos de Deus e que a salvação não foi Deus me livrar dos problemas, das dificuldades e adversidades, porque até o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom, eu venci o mundo. Na verdade, a salvação é para que em meio a dificuldades, em meio à tempestade, nós manifestemos a nossa natureza de filhos de Deus. Sabe, o que se espera, o que o céu espera de nós e que Deus espera de nós nesse tempo, a gente às vezes pode perguntar, é que o que Ele deseja é que de fato nós andemos em fé e que a nossa vida manifeste que nós somos filhos de Deus. Que o amor entre nós manifeste que nós somos filhos de Deus. Que o amor pelas pessoas que estão sofrendo nesse tempo manifeste que nós somos filhos de Deus, que a nossa doação, que até o próprio risco que nós corremos em função de alcançar e abençoar o necessitado, revele quem nós somos. É mais do que nunca, é tempo de revelação, de a igreja ser de fato essa revelação da graça, de a igreja ser essa manifestação do corpo de Cristo. Amém, queridos? É esse tempo que Deus está nos chamando. E é interessante porque a salvação aconteceu no território da morte. E esse mundo que nós vivemos é um território de morte. Mas foi no território da morte que aconteceu a salvação. A ressurreição acontece no território da morte. Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é a nossa Páscoa. No terceiro dia ele ressurge, ele morre por causa dos nossos pecados, mas ele ressurge no terceiro dia. Ele venceu a morte. Então nós temos que aprender que essa vida de ressurreição ela é vivida agora. Não significa que nós estamos vivendo em um paraíso. Aqui não é o paraíso. Nós não estamos no paraíso. A gente às vezes se assusta com essa situação desconfortável que nós estamos vivendo, porque às vezes a gente deseja viver o paraíso na terra. Não. Aqui é o território da morte.
Aqui é a terra das pessoas viventes ainda. Aqui não é o paraíso, é tempo de salvação, mas nós cremos que nós temos em nós, como igreja, povo de Deus, a primazia da vida sobre a morte, porque Cristo venceu a morte, amém, irmãos? Então a vida vence a morte. Nós temos que ser aqueles que creem que mesmo que a gente ande no vale da sombra da morte, que a gente não tema, porque nós temos a certeza que o Senhor está conosco, que Ele nos salvou, que Ele nos redimiu, que Ele é a nossa ressurreição e que nós somos ressurretos com eles. A ressurreição de Jesus aconteceu nesse mundo. É muito significativo isso, irmãos. Jesus não ressuscitou nos céus, Ele ressuscitou na terra. A palavra de Deus diz que Ele ressuscitou, né, no domingo, e é o domingo da Páscoa, né, que a gente celebra no próximo domingo, que foi mais ou menos nessa época mesmo. Então a Páscoa, de fato, ela acontece mais ou menos realmente na época do calendário judaico, porque o nascimento de Jesus não tem nada a ver com a data que se atribui, que é dezembro, certamente ele não nasceu nessa data. Mas a Páscoa, de fato, acontece nesse final de março, começo de abril, mais ou menos essa data, conforme foi instituído, que nós vemos aqui no livro de Êxodo, né? Ela, de fato, acontece nesse tempo. E nós temos que ser, então, essas testemunhas, né, de que ele ressurgiu e que ele ressuscitou na terra, e que ele apareceu a muitos, e que durante 40 dias Jesus ainda apareceu a vários. Né? A palavra fala que mais de 500 o viram ressurreto dentre os mortos. E isso era uma característica fundamental dos apóstolos, ser testemunha da ressurreição. A principal testemunha era a testemunha da ressurreição. Né? E é por isso que nós celebramos, né, a ceia, por isso que nós celebramos a Páscoa, né, a Páscoa no sentido de que ele é o Cordeiro Pascal, que ele nos salvou, que ele nos redimiu, e nós temos que viver a vida de ressurreição no território da morte. É aqui que eu fui salvo, foi para isso. Nós não fomos salvos para o céu. Nós já somos do céu, nós vamos voltar para a nossa pátria. Nós somos salvos para viver no território da morte, para que no território da morte nós sejamos luz, nós sejamos sal da terra. Nós somos salvos para essa geração. Ninguém aqui foi salvo por um momento errado. Isso que nós precisamos compreender, que às vezes a gente pensa que Deus está nos salvando para a eternidade, não. Deus nos salvou para esse momento, porque Ele quer manifestar nesse momento na terra a igreja. Ele quer manifestar a sua grande graça, o seu grande amor. E Deus precisa trazer isso de volta, né, aos nossos olhos. Nós temos que aprender a ver tudo pela ótica da ressurreição. Eu preciso ver a minha vida pela ótica da ressurreição. Eu estava morto, eu ressurgi dentre os mortos. Eu não posso ver a minha vida na ótica natural mais. Nós não podemos, como igreja, viver a nossa vida na ótica natural, das preocupações naturais, do passado, quando nós estávamos perdidos, sem Cristo no mundo, estranho as alianças, a promessa, sem Deus. Não, nós agora somos família de Deus. Eu preciso ver a vida pela ótica da ressurreição. O que essa ressurreição produziu na minha vida, a salvação, a redenção e o chamado que nós temos agora como ressurreto dentre os mortos, mesmo vivendo nesse território de morte. Nós temos que viver isso, e fé é quando eu consigo compreender esse chamado, o propósito, o significado da minha vida e a vontade de Deus para esse tempo, em que eu vejo as coisas pelo conhecimento da ressurreição. Eu preciso conhecer quem eu sou pela ressurreição. Nós, como igreja, precisamos conhecer e saber em Deus quem nós somos pela ressurreição. Nós somos ressurretos entre os mortos. A palavra de Deus, em Romanos capítulo 6, diz isso, que Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Né? Que Ele morreu, nós morremos com Ele. Ele morreu a nossa morte. Nós não devemos nada. Ele foi sepultado, nós somos sepultados com Ele. Tanto que o pecado não tem mais poder, porque quem morreu já não deve mais nada. Nós não temos mais nada a ver com a lei. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós estamos debaixo do amor de Deus, do favor de Deus. E se você ver lá em Romanos capítulo 6, vamos abrir lá um pouquinho, deixa eu marcar esse texto lá. Vamos ler lá Romanos capítulo 6. Abre lá, por favor. É muito importante isso para a nossa compreensão e para aquilo que Deus deseja falar ao nosso coração. Romanos capítulo 6 diz assim, verso 4. Amém, queridos? Romanos capítulo 6, o verso 4, aguardar um momento para que todos possam localizar.
Amém? Diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Amém? Então você vê que nós precisamos compreender a vida agora pela ótica da ressurreição. Porque nós somos ressurretos entre os mortos e nós ressuscitamos para andar em novidade de vida. E o capítulo 5 ainda diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, porque ele morreu, nós morremos, e a morte dele, ela paga pelos nossos pecados, ele morre por causa dos nossos pecados, então certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? E se você ainda vê o texto, o verso 8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Amém, queridos? Então, nós precisamos compreender isso. Isso é uma coisa que nós temos que nos apropriar pela fé, pelo conhecimento, essa verdade extraordinária. Os israelitas saíram fisicamente do território da morte, porque era ali, significava ali, onde estavam no Egito, e Deus está levando ele para a terra da promessa, para Canaã, para um lugar que manda leite e mel. Mas nós cristãos, nós já saímos do poder da morte. A obra que Deus fez em nós é muito maior. A gente pensa que a gente vai sair do poder da morte o dia que sair do mundo. Não, nós já saímos do poder da morte. A morte não tem mais poder sobre aquele que é filho de Deus, amém, irmãos? A morte já não tem mais poder, glória a Deus por isso. A morte já não tem poder, nós não precisamos temer a morte. Nós já saímos do poder da morte, mas ainda vivemos nesse território da morte, nesse lugar de morte, nesse lugar de dificuldades, que é a terra do vivente, onde as pessoas vivem, e é na terra dos viventes, no território da morte, que nós temos que ser testemunhas da ressurreição. Que Deus nos dê graça para nós testemunharmos a ressurreição mais do que nunca. A igreja precisa testemunhar a ressurreição. A gente só pode testemunhar a ressurreição no território da morte. Esse é um mundo perdido. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. É aqui, queridos irmãos, que nós precisamos testemunhar a vida. Precisamos testemunhar a ressurreição na nossa casa. Precisamos testemunhar da ressurreição nas nossas relações. Aonde nós estivermos, nós precisamos ser testemunha da ressurreição, da vida que venceu a morte. Porque Páscoa, no fundo, é vida que vence a morte. E Páscoa, então, é participar da vida de Deus. Porque Deus é aquele que venceu a morte. E nós estamos em Cristo Jesus. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então, Páscoa é participar da vida de Deus. É muito diferente, porque muitas vezes nós pensamos que salvação é Deus vir participar da nossa vida. Não, é uma compreensão absolutamente equivocada. Salvação não é trazer Deus para a minha vida para tornar a minha vida mais fácil. Não. Salvação é participar da vida de Deus. Salvação é agora estar nele. É vencer a morte. É viver pelo poder da ressurreição. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Filipenses, ele diz assim: para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Esse era o desejo de Paulo. Ele queria conhecer o poder da ressurreição, ele queria caminhar nessa dimensão. Nós somos ressuscitados com Cristo, né? E Jesus nos chama para buscar nessa perspectiva. Jesus ressuscitou e ele vive para sempre. Então nós temos que preparar, não é para morrer, nós temos que nos preparar, é para viver. E a nossa vida deve ser manifestação aqui já na terra da ressurreição. Porque a vida não é para nós o prelúdio da morte, porque nós já vencemos a morte. Mas a vida para muita gente ainda é o prelúdio da morte. Muita gente está atemorizada nesse tempo da pandemia, porque teme a morte. E a vida no pecado, de fato, ela é um prelúdio da morte. É uma existência que não tem sentido, que é uma existência que tem fim.
Mas quando nós somos ressurretos dentre os mortos, então a ressurreição é vida eterna aqui e agora. Amém? Não é vida futura, é vida na terra dos viventes, é vida no território da morte. E a minha oração é que nós criamos nisso e que nós andemos nessa perspectiva. Eu queria te chamar para abrir mais um texto ainda, Colossenses. Abre lá comigo, por favor, Colossenses. Um pouquinho à frente aí, se você está aí comigo em Romanos, você vai lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. E vai ser lá de forma extraordinária os 3 primeiros versículos, amém? Pode, já localizou aí, Colossenses, capítulo 3. O verso 1 diz assim: Porquanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Buscai as coisas lá do alto. Nós vivemos aqui na terra, mas nós devemos buscar a vontade de Deus. Essa foi a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Conhecer a sua vontade. Venha a tua vontade, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses, fala isso, porque vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo. Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto. Não pensem mais nas coisas aqui da terra. Pensem a vida na perspectiva da ressurreição. Vocês estavam mortos, eis que vocês vivem. Vocês devem enfrentar a vida e devem ter uma visão da vida e do mundo a partir da ressurreição. E o verso 3 fala, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Páscoa é participar da vida de Deus. Páscoa é estar em Deus. Páscoa é ser ressurreto dentre os mortos. Páscoa é vencer a morte. Que Deus nos dê graça, que Deus ministre ao nosso coração, que Deus acalme o seu coração, que Deus traga a você revelação, para que você compreenda, para que eu compreenda, para que nós compreendamos que nós estamos inseridos em relações nesse tempo, nessa época, nessa geração, para que o mundo saiba que nós somos ressurretos dentre os mortos, que a gente seja testemunha da ressurreição, que eu e você, nesse tempo, testemunhemos da ressurreição que há em Jesus, nesse tempo em que o mundo tem temido profundamente a morte, que nós sejamos aqueles que anunciam o poder de Deus que vence a morte, o poder da ressurreição, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Coloque a sua vida, coloque o seu coração diante de Deus e pede para Deus, né, de fato, estar ministrando isso ao nosso coração, ao seu coração, ao meu coração. E que haja ressurreição na nossa casa, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pela tua obra extraordinária. Te louvamos, ó Pai, porque nós não vivemos mais como mortos, mas como ressurreto dentre os mortos. A morte já não tem poder e nem domínio sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós te louvamos, ó Deus, porque apesar de vivermos no território da morte, nós vivemos como ressurreto dentre os mortos. Ó Deus, que a minha vida, que a nossa vida, como igreja, como povo de Deus, testemunhe a ressurreição que há no Senhor. Que nós andemos de fato em novidade de vida, porque ressuscitamos para andar assim, porque ressuscitamos não para viver para nós mesmos, mas ressuscitamos para viver para o Pai, para ser testemunhas do Pai, para ser testemunha do seu amor, para manifestar a nossa realidade e a nossa natureza de filhos e filhas de Deus. Ó Deus, traz tranquilidade ao nosso coração, tira toda inquietação, que a gente possa ver tudo isso que está acontecendo nesse tempo, nesse momento crítico que a nação está vivendo, que a gente possa ver pela ótica da ressurreição e que nós possamos nesse tempo então, Pai, orar e clamar sempre a Ti, para que a gente não deixe de testemunhar que nós somos ressurretos dentre os mortos, que nós sejamos em toda e qualquer situação testemunha da ressurreição.
É isso que nós desejamos conhecer. Ó Deus, e nós oramos ao Senhor como Paulo manifestou o seu desejo de conhecer o Senhor no poder da ressurreição. Que esse seja o crescimento, que seja crescido o nosso coração como igreja, povo de Deus, que nós conheçamos mais a realidade da ressurreição, para que a gente testemunhe, ó Deus, de tal forma que o teu nome seja glorificado e que muitos venham à salvação por conhecer a tua ressurreição, a tua vida, a obra da cruz, o poder do sangue, para que seja Páscoa nas suas vidas, porque Páscoa, Senhor, é participar da tua vida. Nós te louvamos, Pai, porque de fato nós temos a experiência da Páscoa, porque nós vivemos em Ti e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo no Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você está na sua casa, você está perto aí de alguém, queria te chamar para estar abraçando quem está perto de você aí, porque aí na sua casa você está recluso, não tem nenhum problema, né? A gente pode se abraçar, pelo menos em casa. Então, chama quem está perto, abraça quem está perto de você. A gente está com uma saudade tão grande de abraçar todo mundo, né? É tão estranho encontrar os irmãos e ficar cumprimentando de longe, é horrível. A gente gosta de abraçar e de beijar, né? Eu, particularmente, estou sentindo uma falta enorme. Mas abraça quem está perto de você. Vamos agradecer a Deus mais uma vez, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por aqueles que estão do nosso lado, por aqueles que nós podemos abraçar fisicamente, por aquele que nós podemos tocar com um toque de amor, de graça, de misericórdia. Ó Deus, oramos também agradecendo por aqueles que não estão podendo, às vezes, encontrar nesse tempo de isolamento social, mas que habitam o nosso coração. Pessoas que amamos, pessoas que trazem alegria ao nosso coração. Ó Deus, te agradecendo pelos homens, pelas mulheres que o Senhor tem colocado em nossa vida e que tem dado um significado e um sentido totalmente diferente às nossas vidas, que tem sido bênção, tem sido graça. Oramos também para que a gente seja bênção nas suas vidas, que nós sejamos abençoadores em nome de Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, a consolação e a unção do Espírito de Deus seja sobre nós, igreja do Senhor Jesus, aqui e em todos os lugares da terra, e que a bênção de Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo permaneça sobre nós, sobre a nossa casa, sobre aqueles que habitam o nosso coração, agora e eternamente. Amém. Amém. Deus te dê graça, Deus nos dê graça, que nós sejamos, então, testemunha da ressurreição nesse tempo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.